Como é que andam as suas emoções? Pois é, como é que você se sente todos os dias quando você acorda para iniciar seu dia? Como é que você se sente? Em algum momento, nós, na nossa faixa etária de adultos jovens, pois é, nós ainda somos adultos jovens, podemos, diante de um aspecto ou de vários aspectos de vida, a gente pode apresentar uma piora das nossas emoções e a gente pode entrar num processo de disfuncionalidade. A gente pode perder a vontade, o desejo de realizar o nosso trabalho. Isso, com certeza, é algo que pode levar a um agravo, pode tornar-se grave. Hoje, no Mente Aberta podcast com o Dr. Jader Ferraz, a gente vai receber uma colega que é, além de tudo, paciente, vamos falar muito sobre isso. Ela é advogada, ultra especialista em vários horizontes, eu não vou citar tudo. Lília Vasconcelos, muito obrigado, muito prazer, Lília. Como é que você tá? Eu estou ótima. Que bom. Muito obrigada pela oportunidade, doutor Jada. Estou aqui e você me trouxe uma pergunta. Sim? Isso é uma pergunta complexa. Mas é isso. No que tange à disfuncionalidade, no meu caso, eu não senti um desejo de não fazer. Sim, Eu senti uma dificuldade de executar aquilo que eu queria fazer, sim, né? Que isso foi em decorrência dessa questão de não conseguir gerir exatamente as emoções naquele momento. E não só isso, de não conseguir identificar de fato o que estava acontecendo, embora a todo momento eu estivesse extremamente racional. sim, Né? Eu sim. sempre digo, doutor Jada, eu estou racional. Estou falando de uma forma racional, mas fisiologicamente falando, né, eu não estou conseguindo administrar isso aqui. E aí, como é que a gente faz? Sim. Quando Lília nos procurou, ela tinha uma vontade muito grande de dar sequência a uma vida acadêmica que ela já trilhava. A gente vai dar espaço logo para falar do porquê da sua jornada no direito e o porquê das suas escolhas, mas ela nos procurou numa situação de fragilidade emocional de uma forma muito clara. Eu preciso dar sequência ao que eu quero e eu não estou conseguindo. Não sinto que sou capaz como já fui outrora. Não consigo me concentrar, não consigo sair desse horizonte de incômodo. Eu preciso voltar a ser quem eu era frente a tudo que eu preciso fazer, mas diante desses fatos todos, como eu gostaria de estar pré esses sintomas todos. Dá pra gente dividir com quem nos ouve, quem nos assiste, como foi que você começou a se sentir para procurar uma ajuda de ajuste emocional? Perfeitamente. Foi um cenário comum, né? Acho que a humanidade toda viveu, foi durante a pandemia. Sim, Eu perdi a minha mãe durante a pandemia, então sim, o luto sim, me colocou como é que eu posso dizer, em terrenos oscilantes, sim, né? sim. Então, eu fiquei ali vivendo o luto, junto com outras necessidades que eu tinha de dar prosseguimento, porque o mundo não para a gente descer, né? E dizer, espera aí que deu um tempo. Sim, Eu estava no mestrado, estava em meio ao mestrado, e, de fato, é um nível mais elevado sim. de De cobrança, de necessidade. atividade intelectual, psicológica que você Sim, tem que imprimir ali, né? E aí, quando você está um pouco desestabilizado emocionalmente, eu hoje entendo que o fato de você não conseguir se concentrar, porque você está pensando em outra coisa. Naquele momento, quando me batia a saudade da minha mãe, eu me sentia como se estivesse vivendo um loop, né? Eu me sentia puxada, assim. Vamos tentar dar um exemplo. Como se a saudade dela me puxasse em um túnel, assim, sabe? Por trás, assim. Eu fosse uma, uma, uma chamada de regressão. sim, E aí iriam passando, né? Iam passando as memórias, aquelas memórias que me traziam muita saudade. sim. E isso te trazia essa sensação de estar parada, sem vontade de... Sem vontade não é a palavra, mas sem conseguir desempenhar. Eu tive dificuldade de voltar.
é como se eu estivesse, né, nesse túnel de lembranças e aí ficava ali com aquele sentimento. Isso eu falando para você agora, eu fico rememorando. Isso é sentada, depois de ter tomado um banho, depois de ter feito todo o ritual Sim, para estudar, para escrever minha dissertação. E ali ter planejado o meu dia, tomei um banho, passei um batom, porque eu fiz isso. sim. Fiz isso para voltar, sabe, ativa. Eu precisei criar um cenário Um para que o ecossistema. meu cérebro entendesse que naquele momento ali eu precisava focar naquela atividade e produzir algo. Sim. Só que a racionalidade é essa, mas as emoções estavam ali, estavam presas ali nessa lembrança, nessa saudade, e que estava muito recente. Sim. Né? Muito recente. E aí eu pensava muito na minha avó, né? Que a Sim. minha mãe é a minha avó que ela me criou desde o mês de vida. E ela morreu com 93 anos. Veja só como são as coisas. Idosa, embora a gente sabia, né? Sabíamos que ela estava muito Debilitada. debilitada. E estávamos, mesmo em meio à pandemia, no hospital, cuidando dela, porque, por ser idosa, tinha que ter acompanhante. Sim. E nós estávamos ali com todo o cuidado do mundo. Ela não pegou Covid, não foi disso que ela faleceu. Ela faleceu de insuficiência cardíaca, mas nós estávamos ali expostos também, ela também exposta, e tivemos todo o cuidado, mas Deus a recolheu. E aí, mesmo sabendo que ela estava naquela situação e que a qualquer momento ela podia vir a falecer, achamos que estamos preparados, Sim. mas, meu amigo, Não existe preparação. rapaz, quando aconteceu, eu fiquei surpresa, assim, com a intensidade. Me arrebatou aquilo. É. E aí me desestabilizou emocionalmente por um tempo. E eu fiquei disfuncional por um tempinho. A medicina psiquiátrica, ela consegue explicar para a gente algumas... com alguns termos e de algumas formas, isso que você sentiu. O falecimento de uma forma abrupta, e eu vivi isso também com meu pai, já falei isso em vídeo diversas vezes. Meu pai faleceu com 59 anos de idade. E eu sempre digo isso. Foi a pessoa que eu tive mais intimidade relacional na vida. Sem sombra de dúvidas. A gente tinha uma conexão que eu tenho certeza que era uma preparação divina para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje tão bem feito. E eu procuro fazer bem feito, que é o jeito que eu encontro, também por causa dele. Só que o meu foi diferente. Apesar de o sofrimento ser sempre inigualável, ele sofreu um acidente de carro. E eu tentei tirar das ferragens, eu levei para o hospital, eu tentei reanimar, e mesmo assim, toda essa medicina que a gente pratica todo dia, para quem mais importava naquele momento, para mim, não serviu de nada. Aliás, serviu para dar um conforto, mas não serviu para resolver. E eu pude experimentar isso que você me disse. A medicina tem um termo para isso, que é o TEPT, né? O transtorno do estresse pós-traumático. E esse pensamento intrusivo, que é basicamente isso que eu falei, nesse prólogo todo, foi para chegar nesse ponto. Eu não consigo sair dessa condição, desse contexto emocional de pensar sobre aquilo. Aquilo invade a minha cabeça o tempo todo e eu não tenho domínio de tirar isso dela. Eu vivenciei isso durante uns 15 dias. E eu costumo dizer sempre, a medicina psiquiátrica é uma dádiva barra... maldição é uma palavra muito ruim, mas tem prós e contras. E você saber o que você sente é muito bom porque você pode agir, mas é muito ruim porque você sabe que é um contexto de adoecimento. E o pensamento intrusivo, ele tem um pilar central, você não controla. Sim. Ele vem. E aí você não consegue sair daquele contexto. Por mais que você fique externamente tentando, e isso é muito bom, porque transparece para quem trata alguém que está sofrendo disso. Um prognóstico muito bom. A pessoa está se esforçando
Diferente daquela pessoa que se recolhe 100% e não Sim. toma banho, não sai de casa, e não se dedica, e não se esforça, e não se exercita. E isso é mal interpretado pelo leigo, pelo familiar, que acha que é opcional. Você tem que levantar daí, você está fazendo o que aí que você não... Já deu. E por diversas vezes eu já vi familiares falando isso com minha mãe. Mas que amor é esse que você sente por esse homem? São 40 anos de relação. Eu tenho 36, eu digo a ela sempre. Eu não tenho de idade o que você tem de relação com ele. Essas pessoas que estão criticando não têm dimensão do que é um luto, do que é um transtorno do estresse pós-traumático. Não é cronológico. Não tem um tempo cronológico para definir. E aí, esse contexto precisa ser gerenciado. Seja por uma ambiência química, seja por remédio, seja por terapia psicológica e mudança de hábitos. Mas aí veio a pandemia, você ainda tentou mal e porcamente dar sequência? O que foi que eu fiz? Eu corri logo, né? As coisas estavam acontecendo, voltei às aulas. Tinha obrigações? Isso, prazos. Embora os meus professores, os meus colegas foram muito bacanas comigo. Enfim, a gente estava vivendo um momento complexo onde, né, as pessoas... A empatia estava ali presente, né? Em alguns ambientes, Sim, ainda bem que no seu. em alguns ambientes. Graças a Deus, no meu, eu tive essa parceria da minha coordenação, dos meus professores, meus colegas que me ajudaram. Mas, ainda assim, eu fiquei incomodada com essa disfuncionalidade e eu ficava lembrando da minha avó, dizendo assim, vambora, levanta a cabeça, bora, levanta a cabeça. E me assustava o pensamento de eu não vou conseguir, não vou conseguir qualificar. Não vou conseguir porque eu não estou conseguindo escrever. Aí eu ficava assim o dia todo tentando. Aí entrava à noite, na madrugada era que eu conseguia fazer alguma coisa, mas era insuficiente e no outro dia eu já estava cansada. Sim. E aí eu procurei ajuda, porque para mim foi fisiológico, né? E o sinal do fisiológico, né? Além das emoções. Porque você está dentro de um contexto, você sabe, eu estou vivendo um luto. Minha mãe faleceu. Sim. Não é? Mas aí, quando eu comecei a sentar para estudar, que eu sentia meu coração acelerar, eu estando em repouso, aí eu falei, não. Tem alguma coisa errada. Agora já era. Eu vou ter que procurar alguém para me ajudar, porque eu preciso terminar esse negócio. E aí foi aí que eu te conheci, foi aí que eu conheci a Tainara Carneiro, que eu fiz terapias também. Sim. Terapia é muito bom. E ela me ajudou muito. E teve um exercício que ela fez comigo muito interessante. Ela falou do medo, da perda e tudo. E ela disse assim, Lilian, agora você vai fazer o seguinte, você procura um lugar, se recolhe e procure uma memória sua de quando você era criança. Aí você agora vai até essa criança, você senta com ela e conversa com ela, diz tudo o que você está sentindo, diz que está tudo bem, que agora você está lá, está cuidando dela, não vai ficar sozinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E isso foi bem forte, bem impactante. É bem pesado. Eu fiz isso e a memória que eu tenho de Tainara, na minha vida, ela me dando essa instrução, além das outras coisas, mas tem sempre alguma coisa que fica, né? Sem dúvidas. E aí, a gente que está assistindo esse relato forte de duas pessoas que sofrem com luto, fica claro o seguinte, ninguém falou de remédio ainda. Não tem remédio ainda. Por quê? Durante muito tempo, a psiquiatria, a medicina psiquiátrica, a medicina como um todo, ficou muito refém exclusivamente do modelo assistencial químico. Toma um remédio, e esse remédio vai ser capaz suficientemente para tirar o contexto de doença, o que não é mais verdade. Isso a partir de 2003... 2007 foi a chancela real, mas em 2003 um cidadão chamado Aaron Beck, eu sempre falo dele, ele conseguiu comprovar através de uma tese psicológica que se os nossos pensamentos, mesmo não controláveis, se os nossos pensamentos eles estão disfuncionais, ambientados em ansiedade, tensão, preocupação, nervosismo, estresse, falta de paciência, múltiplos... Eu não consigo ter controle sobre isso, me ajude. Pelo amor de Deus, doutor, preciso sair disso. Mas se esses pensamentos, mesmo incontroláveis, são pensamentos,
através de estruturações, através de outros pensamentos guiados por um profissional, a gente pode mudar esses pensamentos não controláveis, sobrepô-los e mudar nossa forma de agir. Terapia cognitivo-comportamental. Então, a terapia cognitivo-comportamental foi a chancela principal para que o médico descesse desse Olimpo imaginário, onde ele achava que ele exclusivamente resolvia, para poder segurar na mão do terapeuta, do psicólogo e dizer: me ajude porque você é eficaz e tem coisas que eu não vou conseguir. Tem coisas que eu não consigo. E tem coisas que ele não pode. E né? aí a gente suspende esse teto, eleva esse teto assistencial. Com remédio é um teto, com terapia é um teto, com atividade física, mudança de hábitos é um teto. Quando a gente soma isso tudo, a gente expande isso para um arranha-céu. Funciona mais ou menos como um raciocínio para a pandemia. A máscara sozinha, ela tinha uma eficácia muito baixa, mesmo tendo uma eficácia, era muito baixa. A vacina, ela tinha uma eficácia. O distanciamento tinha uma eficácia. E a higiene das mãos, o cuidado, o uso de álcool gel tinha uma eficácia. Quando a gente soma isso tudo, a chance de sucesso de impedir a quantidade de propagação do vírus aumenta muito. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Se você tomar só o remédio, há uma chance de melhora bem razoável. Se você faz só a terapia, a depender do que você tem, há uma chance de melhora. Se você faz só a mudança exclusivamente, a mudança de hábitos e atividade física, também há uma chance de melhora. Mas se você soma isso tudo como uma proposta terapêutica individual, a chance de sucesso ela chega a 80%, 90%, 95%, a depender do quadro mental, que graças a Deus era um desse tipo que você tinha. Bom, então, doutor Jader, foi aí que eu conheci o seu trabalho, te conheci. Porque, como você falou, há uma evolução, ciclo, níveis, camadas, Sim. né, de tratamentos e de circunstâncias. E assim, como eu te falei, me preocupou quando eu sentei para estudar e o coração acelerou, né, o músculo do braço tremeu e a dor de cabeça veio. E aí eu percebi que eu estava com a pressão alta, que eu não era hipertensa. Então, aí fui para o cardiologista e fiz todos os exames, porque, de fato, eu estava com a pressão alta, né? Logo de imediato, ele faz aqueles exames clínicos ali, né? E encaminha para fazer todos os outros. Fiz todos os outros exames e os exames constataram mesmo que estava tendo alterações físicas. Fisiologicamente, eu estava afetada. E aí ele falou para mim que era para eu procurar o psiquiatra para tratar essa ansiedade que estava também me causando arritmia. Né? Ele tentou me explicar que, Lilian, é o seguinte, você aí tem uma descarga de adrenalina, essa descarga de adrenalina faz a sua pressão subir, e a gente sabe que a pressão alta ela pode causar um AVC, pode causar uma série de coisas, e aí eu fui procurar o médico que poderia me ajudar nesse sentido, porque o psicólogo ele não vai passar um ansiolítico. Sim. Né? Sim. Então, eu fui procurar você para me ajudar. E cá estou eu. E foi uma grata surpresa poder cuidar de alguém que visivelmente tinha um nível intelectual que se conectava muito com o próprio desejo. Eu quero dar sequência à minha vida acadêmica, mas eu não estou conseguindo. E eu sei que o que eu estou sentindo é algo antinatural. Isso. Então, quando você veio para mim, foi essa leitura que você me trouxe inicialmente. E olha só como isso é importante para quem está assistindo a gente. Grande parte de nós adultos sofremos com isso. Sim, com Em certeza. todos os ambientes e todas as esferas de vida. Seja no ambiente relacional. Então, se você tem um parceiro ou parceira, você pode construir esse tipo de vivência. No ambiente profissional, então, se você está no seu trabalho, você pode passar por situações de desavença emocional e construir características de doença. Você pode construir no âmbito relacional familiar e, às vezes, a disfuncionalidade da família traz isso para você. Então, você pode ter no seu ambiente familiar de vida pessoal. A vida financeira pode trazer isso. Então,
desequilíbrio financeiro, de desavença financeira pode causar. E o indivíduo em si, ele pode ter isso intimamente com a sua própria expressão, seja com sua expressão sexual. Então, eu não me entendo bem ainda, eu não sei muito bem de que e do que eu gosto, do que eu me atraio, e isso é muito, muito comum, porque a experimentação da vida pode levar a gente para vários contextos. O indivíduo pode ter essa dificuldade de aceitação própria, ou estar magro demais, ou estar em obesidade, ou estar fora de um eixo, digamos, de um eixo atlético que ele imagina de beleza física, e muitas vezes traz sofrimento. O indivíduo pode ter uma dificuldade de achar-se com a sua profissão, ou não sei o que eu quero, ou o que eu estou fazendo é algo que não me traz felicidade laboral. Então, olha só o tanto de coisa, e se eu for falar mais aqui, a gente passa 3 horas, que um ser humano tem na sua estrutura de fora toda a questão epigenética, que seria a questão mesmo de carga genética que a gente tem, fora esses modelos todos ambientais que eu trouxe. Olha o tanto de contextos que podem coexistir para abrir um quadro como esse. E aí vem o seu que é pura e simplesmente um acaso. Veio um falecimento e abre-se um precedente de adoecimento. Eu costumo dizer isso muito em consultório ou em aula. O TEPT é muito perverso. Se a pessoa não tivesse ali naquele momento, provavelmente a pessoa não iria desenvolver nem as características, nem as consequências das características. Em casa eu estava comentando com minha mãe, minha avó ainda é viva, ela tem 92, e minha mãe morava com minha avó e está passando um tempo conosco. Se a senhora tivesse lá, ela, né, sempre comenta, e você vivenciasse o óbito em casa, é de uma forma. Receber a notícia de uma forma intempestiva, olha só, fulano morreu, é outra forma. Se alguém te prepara para você receber essa notícia, é uma outra forma. Então, o TEPT, ele tem essa perversidade, assalto no contexto feminino, assédio. Então, a mulher pode sofrer um assédio, uma violência, e essa violência pode desencadear um TEPT. Então, não estar naquele momento, naquela hora, é um fator protetor. E olha como é punitivo. Uma parte da sociedade vai dizer isso, mas também você está nessa hora, nesse lugar. Sim. A pessoa pode e deve estar no lugar que ela achar que deva. Não é culpa do sexo que sofre uma violência. Culpa é do agressor, exclusivamente. E em outras sociedades não funciona assim. Por exemplo, no Canadá, o ser humano, sexo masculino, sexo feminino, ele transita da forma como ele quiser. Ele usa só alguma estrutura que tapa a sua região genital e ele vai pra rua e você fica embasbacado. Meu Deus do céu, como é que essa pessoa tá vestida só com 2 ou 3 pedaços de pano? Porque ninguém se importa com o outro. Mas na sociedade brasileira ainda existe isso. Então, olha só o tanto de contexto que eu trouxe pra gente chegar nessa demanda emocional, que é só uma qualidade de doença. Existem outras que são realmente descargas de epigenética, descarga genética, e o indivíduo vai ter independente disso ou não. Sim. Mas, em algum momento, você foi conduzida pelo cardio, porque você precisava da ajuda de gestão das emoções. Vamos voltar um pouquinho. Eu já sei o que você faz, mas quem escuta a gente, quem assiste a gente, precisa saber o que você faz e que mestrado é esse. Então, conta pra gente aí, como foi sua jornada profissional para chegar neste ponto de querer continuar e não conseguir fazer. Veja como é a vida. No meu mestrado, eu estava falando exatamente daquele momento pandêmico da indústria 4.0. Era o guarda-chuva da linha de pesquisa. E eu resolvi falar sobre os desafios para o enfrentamento da pandemia, Sim. né, mediante a aceleração da era digital. Como as pessoas estavam vivendo aquela situação e ressignificando ou não as suas vidas através da aceleração da comunidade, redes, né? Da sociedade e dessa vinda assim, compulsiva, né? Da internet, do mundo digital para a vida das pessoas. Que foi tão rápida, né? Eu costumo dizer isso, foi compulsório. Sim. Você não tem opção escolha, agora. Eu concordo. Não é aquela coisa assim, a gente sabe que vai acontecer, que daqui a alguns anos todo mundo vai estar no mundo digital, o caminho é esse, a inovação está chegando. Não, nós aceleramos esse processo devido a uma necessidade.
Obrigatoriedade, né? Isso, devido Sim. a uma necessidade, e isso transformou a sociedade, Sim. né? Transformou a sociedade. Então, eu fui pesquisar o que estava acontecendo, como as pessoas estavam lidando com isso. E aí eu acabei partindo para o meu campo de pesquisa para saber como as pessoas estavam fazendo isso, como estavam ressignificando aquele caos, Sim. que é o termo que eu uso no livro, ressignificação do caos. Ao mesmo tempo, eu estava ressignificando o meu. Sim. Entendeu? Então, assim, como eu já te disse, a gente tem potência, tem força no caos. O que você faz com isso? Você vai canalizar essa força para te impulsionar para sair dali, ou você vai fazer com que essa força te deprima e te paralise. Eu usei essa força para me impulsionar, assim como muitas pessoas, das quais eu tive o privilégio de conversar com algumas delas e trouxe o relato para o livro. Então, assim, o meu mestrado ele foi visceral, porque eu estava pesquisando um fenômeno que estava acontecendo, e isso é algo muito difícil e desafiador, né? Então, assim, eu não podia fazer uma pesquisa empírica no campo por causa do isolamento social. Então, usei a internet para falar com as pessoas e ver quais eram as dificuldades dela. Quais são os desafios? O que mudou na sua vida? Como é que você está lidando com isso? O que a sua presença digital está fazendo de diferente nessa sua realidade? Só que a minha proposta inicial, ao perceber a importância do mundo digital naquele contexto, eu pensei nas pessoas que não tinham acesso à internet. Sim. Então, Que é a grande maioria, eu inclusive. queria pesquisar a exclusão digital, mas, empiricamente, eu tinha que trazer dados. E como que eu iria falar com essas pessoas que estão excluídas do mundo digital se eu não posso ir até elas por causa do isolamento social? Então, eu tive que fazer um movimento aí. Ajuste de rota. Isso, uma estratégia de reversão. Eu vou identificar quais são os desafios que todo mundo estão vivendo, que as pessoas estão vivendo, e vou identificar, dentro desse contexto, o que é que está beneficiando a essas pessoas no mundo digital e que pode estar fazendo falta para quem não está. Sim. Né? E daí eu cheguei à conclusão de que, de fato, a presença digital dessas pessoas, a sua presença online, funcionou como um instrumento de direitos, Sim. né? De efetivação de direitos, que instrumentaliza outros direitos, que são direitos fundamentais, tais quais o acesso à informação, Sim. a liberdade de expressão, o direito à igualdade de oportunidades. E aí eu falo do aspecto socioeconômico, as vulnerabilidades econômicas a quais as famílias estavam sendo acometidas. Entendeu? Porque, assim, tivemos casos em que o marido ficou desempregado, o menino não podia mais ir para a escola, e a mulher ficou em casa com o marido e com a criança, e sem perspectiva. Sem perspectiva econômica, porque ninguém sabia quando ia passar. Sim. Foram 5 meses de lockdown fechados mesmo. Não é verdade? 2 anos de pandemia, mas 5 meses. Algumas estruturas ficaram 5 meses, outras estruturas quase 2 anos. Hotelaria, turismo, teve algumas áreas da economia que realmente implodiram. Exatamente. Então, cantores muito grandes, por exemplo, Gustavo Lima, na época Marília Mendonça ainda era viva. Foram cantores que conseguiram passar com seu transatlântico pela dificuldade, mas perdendo gasolina. Uhum. Mas esse pessoal baixo clero que precisava semanalmente tocar no barzinho, teve que mudar de profissão. Então, muitos cantores, muitas pousadas, muitas estruturas hoteleiras turísticas, elas deixaram de existir por conta disso, porque a gente não sabia quando é que ia reabrir. Sim, toda a sociedade colapsou nesse momento, porque também a gente não tinha uma estrutura. Não tinha preparação. Não tinha. E quem poderia imaginar que uma coisa dessa fosse acontecer? Né? Então, assim, o Estado agiu de uma forma emergencial para resolver aquele problema emergencial. Financeiro. Só que
estrutural, financeiro, político. Sim. Né? Por isso que a gente chama no livro, eu digo a gente chama no livro, nós chamamos no livro, Sim. porque esse livro foi publicado em coautoria com o Dr. Vaner do Prado, Sim. que na época foi o meu orientador. E nós decidimos trazer a nomenclatura sindemia, Sim. né, que é uma congruência de crises. Então, como estávamos falando do fenômeno que a humanidade estava passando naquele momento, não nos restringimos ao termo pandemia. Falamos sindemia porque trouxemos aspectos relevantes para o livro que apontam a crise sanitária, além da crise sanitária, uma crise humanitária passamos. Sim. Além da crise sanitária, tivemos aqui a crise econômica, a crise política. Enfim, Sim. tivemos. A gente não sabia se tomava vacina, se não tomava, se era uma simples gripe, se não era, entendeu? Se tomava medicação, se não tomava. Então, isso confunde, né? O espaço digital hoje, ele tem um poder de mobilizar e influenciar as massas. Sim. Portanto, eu falo sobre direito fundamental nessa perspectiva. Nós temos, de fato, muitas camadas para se refletir daí. Sim. E eu percebo hoje, eu costumo dizer que eu sou neófito nesse negócio. Eu estou desde novembro apenas. Apesar de usar pouco enfim, posicionamento digital, o que eu percebo hoje é que esse uso inveterado da tela pelo adulto e pelo idoso é pouco falado. A gente tem hoje muitos estudos falando do uso de telas em crianças menores de 2 anos até 5 anos, 10, 15, 18. Mas o adulto jovem e o idoso, principalmente, nós temos poucas estruturas que estudam e falam, porque a gente percebe um movimento por parte tanto da economia, quanto da política, quanto da sociedade em si, prendendo o indivíduo no uso da tela, no uso da rede social. É positivo que ele esteja ali, porque a gente consegue manipulá-lo. E aí não vai a espectro político, é qualquer que seja ele. Sim. A ideologia, eu quero uma para viver. E aí, o que eu percebo do ponto de vista até médico, falando do ponto de vista também de atos comportamentais, de entendimento do comportamento humano. Isso só começou. Exatamente. E aí, quando esse livro ele tem 9 capítulos, né, incorporando a introdução e conclusão, ele tem 9 capítulos. E eu falo de presença digital e direitos fundamentais, porque o direito, quando eu falo de direitos fundamentais, eu não estou só dizendo assim, você tem o direito de estar na internet, você tem o direito de ter o acesso à internet. Não se limita a isso. O direito é poder e dever. Há um liame subjetivo ainda aí, há limites, né? Sim. Há a garantia e a salvaguarda. Eu quero garantir direitos fundamentais e quero protegê-los. É essa a função do direito. Não é verdade? Sim. Então, dentro desse âmbito de proteção no contexto do mundo digital, nós temos os abismos do mundo digital. Sim. E eu também falo sobre isso no livro. Falo das coisas boas e dos abismos. E aí, em uma perspectiva de direito fundamental, eu estou falando assim, olha, não adianta você apenas pensar em dar o instrumento, o celular e o acesso, e não educar essas pessoas para viver essa nova cidadania digital, essa nova sociedade digital que passou a existir. E de uma hora para outra. Né? De uma hora para outra, sim. Passou a existir. E aí, dentro desse aspecto de cidadania, de direitos fundamentais, de salvaguardar a dignidade humana, aí vem as questões dos abismos, para identificar quais são esses abismos dentro dessa visão sistêmica, né? A visão do todo. Nós temos aí a questão comportamental, e no que tange a questão comportamental, eu falo sobre direito à educação digital, não a educação midiática. Sim. Eu não quero ensinar a criança como usar a internet e as redes sociais. Eu quero incentivar o poder público a pensar na educação digital como algo para educar o comportamento, ética e moral.
Sim. para que essas crianças saibam como se comportar, saibam seus limites, aceitem que é prejudicial, porque elas estão em um sistema tão de hiperatividade Sim. dentro desse cenário de hiperconexão, que eles já nasceram assim. Nós É. somos meio que analógicos A fazendo gente essa fez a transição. transição, isso. E eles não, entendeu? Sim. Então, para eles é comum. Sim. Só que nós sabemos que é prejudicial. Sim. Você pode dizer isso Sim, melhor sim. do que eu. É. Cientificamente falando, Tem prejuízos, tem né? prejuízo. Relacionais. Então, a gente tem hoje, por exemplo, só para quem está nos assistindo, a gente percebe indivíduos que chegam ao consultório que não têm sociabilidade alguma. E isso se confunde com o transtorno do espectro autista. Quando, na verdade, o indivíduo ele se enclausurou no uso na vida digital e aceitou a vida digital como sendo a própria vida. Então, eu passo 6, 8 horas fazendo uso de jogos eletrônicos, eu vivo em jogos de aposta ou traders. O que é isso? A pessoa fica o dia todo fazendo apostas, então ela tem ali um valor financeiro, ela aposta num horário e tira o dinheiro no outro e fica... Hoje, inclusive, eu atendi um paciente que faz esse tipo de trabalho, digamos assim. E ele diz que isso é um trabalho. Né? Na ótica dele é um trabalho. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que eles vivenciam das 24 horas do dia, 6 horas de sono, e todas as outras horas eles têm 1 hora, 2 horas de socialização quando estão se alimentando, quando o familiar retira da tela para se alimentar na mesa, porque muitas vezes fica na própria tela se alimentando no quarto. Então, a gente percebe que uma parte da sociedade não teve essa estrutura de vida de primeira, de segunda, terceira infância. Na rua, em contato com outro ser humano, em coexistência com o diferente, com o outro, com essa construção de vida que leva a criança e o adolescente à experimentação. Porque a gente está preso cá no mundo digital, e o mundo digital quase sempre ele é muito sedutor. Por quê? Sim. Quem cria o mundo digital quer que o indivíduo fique mais tempo nele. Então, vai ser sempre a parte boa. O algoritmo faz com que você só assista o que você tem interesse, o que ele acha que você tem interesse. Isso modela a forma de pensar, modela a forma de viver. E a programação neurolinguística está aí para comprovar. Mas eu tenho outra pergunta para a gente falar sobre isso. Em algum momento, após você estar conosco, você começou a se sentir melhor. Sim. E aí, como é que foi isso para você? Ai, foi libertador, né? Porque eu tomei as rédeas da minha vida. Sim. Eu voltei a ter o controle da minha vida e isso resultou no livro. Na defesa da dissertação. Né? Acabei transformando a dissertação em um livro. Sim. Em seguida, eu entrei no doutorado. Então, uma série de coisas foram acontecendo. Graças a Deus, eu passei, né, por essa fase difícil, muito difícil, mas que também me fez evoluir muito. Evolui, claro. Porque, nossa, você tem um ganho aí, né? Eu consigo retirar desse cenário uma experiência de autoconhecimento. Sim. Né, das minhas limitações, né, da minha força. Sim. Né? Eu fico meio aborrecida quando as pessoas falam... Acho que é porque eu já estou chegando nos meus 40 anos. E aí eu escuto muito dizer, mulher guerreira. Muita gente diz para mim, mulher guerreira, não sei o quê. Não com esse negócio de mulher guerreira para o meu lado, não. Isso aí já passou para mim. Não. Sou uma pessoa normal, que sinto dor, tenho preguiça, às vezes quero, às vezes não quero, às vezes acho que posso e não devo, acho que devo e não posso, e vou vivendo a minha vida. Eu tenho que me dar a oportunidade de ceder um pouco às minhas fragilidades e descansar. Sim. Entendeu? Não corresponder às expectativas alheias. A todo tempo. Esse Concordo. Perfeccionismo, esse preciosismo. Sim. Não, isso adoece. Isso é muito característico dessa contemporaneidade. Sim. Como você falou mesmo, as pessoas não estão mais vivendo assim em comunidade, estão vivendo num ambiente mais enclausurado por causa do acesso às redes sociais e tal. E os sociólogos, né, já diziam que a gente precisa desse contato humano. Sim. A criminologia que eu estudo, a criminologia que eu adoro, as ciências criminais, fala sobre o poder da comunidade, da socialização.
Sim. né? De aprender os padrões de comportamentos humanos, né? A se relacionar com as pessoas. Então, eu acho que vai chegar um momento em que nós vamos gritar por isso, ter essa necessidade de estar com o outro. Eu Sabe? acredito que já tem chegado. Eu costumo sempre dizer isso em palestra, em consultório, enfim, roda de amigos, que seja na vida íntima pessoal ou no momento profissional. Uma parte da sociedade, felizmente ou infelizmente, ela dita a regra que todo o resto vai seguir. Sim. E geralmente quem dita essa regra nessa vida capitalista que a gente vive é o ultra rico. Quem está num nível de pirâmide lá de 1%, 2%, todo mundo que está abaixo está tentando encostar nele. E cada vez que a sociedade encosta de alguma forma, ele foge mais um pouco para outro canto. Haja vista que a gente está vendo um indivíduo aí querendo ir para Marte. E não é piada. Ele vai conseguir ir para Marte. Mas, enfim, né, eu acredito que qualquer que seja o avanço tecnológico, a gente vai ter um ponto positivo. Sim. Nem que seja para que a gente olhe e bata a palma dizendo alguém conseguiu furar a bolha da estratosfera e conseguiu levar a vida de verdade para lá para fora. Mas o ponto de vista qual é? Geralmente, quem está nessa alta casta dita a regra de vida, de vestimenta, de alimentação, de consumo, de estrutura de vida social. E eu vejo isso atendendo a alguns e enxergando o comportamento humano de outros. Essa necessidade já existe e já foi enxergada e eles já estão replicando. Então, hoje a estrutura de vida do indivíduo ultramilionário, bilionário é uma estrutura de vida como os nossos avós. Dorme no horário cedo, porque a partir de 10, 11 horas é extremamente disfuncional. Gente, a partir de 1 hora da manhã, o sono ele não é reparador. Nós não produzimos bons hormônios. Então, quem é muito rico, dorme mais cedo. Acorda mais cedo para fazer o quê? Se exercitar, tomar sol. Se alimenta de alimentos como alimentos orgânicos, alimentos cada vez mais simples que a gente encontra na feira. Vive como cada vez menos tentando se estressar, cada vez mais tentando se estressar menos, então em ambientes controlados. Então, quem mora na roça está no ambiente controlado. Tem momentos apaziguadores com seus familiares, ao invés de estar no barzinho, ao invés de estar no show, ao invés de estar na festa, quer estar sempre no ambiente mais tranquilo, apaziguador com quem se ama, livre do barulho, livre da multidão, livre do desgaste dessa sociedade que a gente vive tentando encontrar algum horizonte que a gente não sabe. É ou não é a vida dos nossos avós e bisavós? Nossos avós moravam na roça, dormiam cedo, acordavam cedo, tinham uma alimentação extremamente planejada ali na roça, porque era alimento simples, tinha um convívio social muito bem reduzido e controlado, tinha uma estrutura amena de vida, porque não tinha estresse. Sim. Então, o que a gente percebe? A sociedade já está nessa busca, e aí quem está abaixo nessa pirâmide já está tentando. Então, eu já percebo isso. A classe média ela está contra a parede nos dois âmbitos. Eu quero ter aquilo, mas eu não consigo. E o Brasil é mestre em disparidade socioeconômica. Nosso país é algo incrível, né? Vem uma estrutura governamental, consegue dar algum tipo de benefício, vem outra e achata tudo de novo. Haja visto o consumo. Então, a pandemia deixou isso muito claro. Antigamente, você tinha um poder de compra que você conseguia consumir alguns produtos que hoje são impossíveis. Eu costumo dividir isso com alguns amigos. Algumas estruturas sociais impedem que a outra parte da sociedade consuma. E a gente vive isso bem forte no país, né? O Brasil é mestre em causar essa dificuldade socioeconômica. Mas qual o ponto que eu quero chegar? O ultra rico já está vivendo isso, porque ele já percebeu que é danoso. Ele não usa o celular o tempo todo. Ele vai ter um assistente que faz isso para ele. Ele não vai ficar conectado o tempo todo e não deixa o familiar, a criança ficar o tempo todo. A criança vai estar numa casa enorme, se conectando com a natureza, se alimentando melhor, tendo uma estrutura de vida controlada, fora do ambiente hostil. Então, na verdade, a sociedade já percebeu a dificuldade de entregar isso para todos. Eu percebo que a dificuldade vai ser essa, porque todo mundo tem que sobreviver. E para que isso aconteça, uma esmagadora maioria precisa trabalhar, pagar imposto e construir renda para eles. Isso tem diversos vieses, né? Tem a questão do tempo como uma moeda de troca. Sim. Né? Inclusive, eu cheguei a escrever um artigo chamado, se eu não me engano,
bem me recordo, é o tempo como capital da pós-modernidade. Sim. O tempo virou um capital. Sim. Principalmente dentro dessa economia digital. Uma Sim. economia digital que, estrategicamente, ela dita comportamentos. Sim. A gente tem aí uma questão de uma análise preditiva, tem questões de discriminação algorítmica. Sim. Não é? Total. É muitas coisas. Eu trago alguns aspectos no livro, mas, assim, como você falou, as pessoas que estão ditando as regras, elas não vivem mais essas regras porque elas sabem que é prejudicial. É isso mesmo. Não é? Então, assim, há uma engrenagem voltada para a economia, uma economia do tempo. Se você não está vendendo algo, você está sendo produto, como É isso você mesmo. falou para a gente. De fato, Sim. você está aqui nas telas e os algoritmos eles estão ali para fazer uma análise preditiva das tuas preferências, Sim. não é? Dos teus padrões de comportamento. Mas o que isso tem a ver com direitos fundamentais? Você não está falando que a gente tem o direito fundamental de estar no ambiente digital porque isso vai oportunizar o acesso à informação, oportunizar outras formas de satisfazer suas necessidades socioeconômicas através de outras oportunidades de negócios, de empreendedorismo e tal, sim. Mas também há os abismos. E nesses abismos está essa questão. A mesma pessoa que veicula uma informação através de uma análise preditiva, o ato de te fazer uma análise preditiva do teu perfil, ela está cerceando ali a oportunidade de você conhecer o mundo. Porque só vem para você aquelas coisas que você quer ver. Que você quer, não. Que o algoritmo acha que quer. Ou que ele quer, de repente, causar um desejo em você para que você conheça. Sim. E você deixa de ter acesso a outras coisas que você teria se você tivesse mais um pouco de curiosidade. Ou se não existisse o algoritmo perverso. Isso. Você tivesse essa liberdade abrangência. de acesso, essa abrangência. Sim. Então, essa análise preditiva, ela cerceia, de certa forma, direitos. Sim. Né? E aí a gente vem tentando fazer essas regulamentações para segurar essa onda, segurar esses algoritmos, essas empresas, porque não é a técnica, eu também digo isso no livro. O problema não é a técnica, que eu estou reproduzindo as palavras de uma cientista matemática, não é a técnica, o problema é o uso da técnica. Está aí na condição volitiva do interesse de quem está ali com o poder. Sim. De usar essa técnica. Para qual é o objetivo? A discriminação algorítmica nada mais é do que você separar. Enviesar. Sim. E é legal, desde quando você não afete ali dados sensíveis da pessoa que cause uma discriminação ilegal. Sim. Por exemplo, uma discriminação racial, religiosa. Entendeu? Sim. Eu vou, de repente, participar de um processo seletivo para uma vaga de emprego. E aí a pessoa que vai lançar essa proposta, esse anúncio, isso ou aquilo, ele vai lá dizer qual é o perfil que ele quer. Mas, de repente, ele está ali cerceando a oportunidade de alguém. E há situações relatadas, inclusive, por essa mesma cientista. Ela escreveu um livro chamado Destruição Algorítmica. Alguma coisa nesse sentido. Destruição algorítmica. Em massa, ela diz o seguinte: os números, os algoritmos, os números, os códigos, eles são frios, eles não entendem subjetividades humanas. Ainda bem. Não é? Senão... Então, estaríamos perdidos. Esse ainda é o nosso triunfo, né? O nosso trunfo, melhor dizendo, né? Eles não conseguem entender as subjetividades humanas. Então, assim, ele não tem como discernir algumas características, alguns aspectos de uma pessoa para outra. E ali você pode estar sendo inserido dentro de um aglomerado de situações da qual você não pertence. Sim. E uma vez estando lá, você não tem nem como se defender. Não existe legítima defesa no ambiente digital. Não sabe. Eu não posso dizer assim, eu agi em legítima defesa. Eu não posso me antecipar em estado de necessidade, como a gente diz no direito penal. Sim. Eu não posso me antecipar a algo que eu não conheço, que eu não tenho como provar. Eu tenho dificuldade de provar que estou sofrendo uma discriminação algorítmica que está me impossibilitando, inclusive, de conseguir um emprego.
Sim, é tudo muito novo. Ah, porque alguém fez uma avaliação negativa de você, e aí agora você está ali, meu Deus, numa Num margem, limbo. no limbo, e aquela Avaliação não sai avaliação mais nunca. negativa não sai mais nunca, ou impede que você seja o quê? Percebido por um algoritmo que, de repente, pode te achar interessante. E Não talvez no final... seria o perfeito, Sim. mas tem uma avaliação negativa. Sim. E te mancha. E no final, talvez você fosse a pessoa perfeita para a vaga se fosse um ser humano Exatamente. avaliando. Então, é uma questão de dignidade humana. E você Entendeu? trouxe uma fala muito importante. Qual o desejo final do algoritmo? A gente não sabe dizer, mas o que causa isso no ser humano? Compulsão. Então, quem está assistindo a gente aí, o que a tela faz com o adulto, com o idoso? Eu passei por isso em casa. Minha mãe, ela baixou alguns aplicativos de compra. Esses aplicativos famigerados de compras de artigos chineses. E tá tudo bem. A gente deve consumir o que a gente puder. Mas foi uma enxurrada de compra tão elevada que eu me assustei. Por quê? Porque o aplicativo, ele vem com um pop-up. Vem com uma propaganda o tempo inteiro no celular. E isso levou a um consumo desenfreado, uma compulsão por compras. Como é que a gente resolveu? Graças ao bom Deus, ela convive com alguém da medicina psiquiátrica. Foram diversas conversas, até que a gente chegou a uma constatação que ela estava numa dificuldade de sair dessa relação compulsiva de compra, até ela aceitar a gente só tirar o pop-up, a notificação. Saiu de 100% de compra para 0%. Depois de vários diálogos e ela acatar, porque a gente não vai pegar o celular de alguém e fazer sem a pessoa ter ciência, sem dar a anuência. E ela, depois de um tempo, a gente conversou isso tem uns 15 dias, depois de 2 ou 3 meses, ela disse, eu vivia o tempo inteiro com aquilo na cabeça. Eu tenho que comprar aquilo que apareceu para mim. Eu preciso comprar. Então, essa compulsão gera disfuncionalidade, gera adoecimento, gera ansiedade, gera sintomas depressivos, frustração, culpabilidade. Eu queria ter, não posso ter. Endividamento. Essa compulsão pode migrar para outras compulsões. Por comida, por atividade sexual, por sono, por jogos de apostas. Então, a gente recebe no consultório o indivíduo e o indivíduo já adulto. Eu uso 8, 10, 12 horas a tela por dia. E eu não consigo me desvencilhar. Já existem subespecialidades de dependência tecnológica para que a gente possa formar mais colegas e eles possam deixar esse legado de tratar pessoas que têm dependência. A criança, quando se afasta da tela, ela abre um quadro ansioso. Ela abre um quadro de tensão, de estresse, de irritabilidade. Sim. E o adulto também. E às vezes em casa a gente não se percebe por que a gente está assim. Poxa, a internet caiu, isso é um absurdo. Que bom, você vai ter ali pelo menos 20, 30 minutos de obrigatoriedade de convívio. Sim. Que muitas vezes é deixado para trás. Como é que a sua família lidou com essa sua questão toda? E aí, como foi? Você precisou de ajuda médica, até aí tudo bem. Sim, Você se sim. percebeu num contexto negativo. Olha, tô tendo taquicardia, fasciculação, tremor. E a família nisso tudo? Bom, a minha família, eu tive todo o apoio da minha família, só que já era preocupação Claro. da família, né? Claro. E você Já trouxe era uma coisa em preocupação. consultório que eu gostaria que você repetisse. Como as pessoas enxergam a gente depois que a gente comenta algo em relação à nossa condição emocional. Isso foi muito, mas de uma lucidez enorme. Já usei isso de exemplo com outros colegas, com outros pacientes. Queria que você também repetisse isso. Se você não se lembrar, porque é muita coisa, eu vou me lembrar, porque isso me marcou. E o que foi que te marcou entre 3 coisas que eu falei? Quero ver se... Não, primeiro foi a sua melhora. Não, a primeira coisa, eu recebi esse livro de presente. Ela fez uma dedicatória lindíssima. Eu vou pedir pra Me Ian. salve. Exato. Eu Foi. vou pedir pra Ian. A gente vai mandar pra ele uma foto legal pra gente colocar em vídeo também, porque foi algo muito recompensador. Foi uma grata surpresa. Foi um presente imenso que eu jamais imaginava receber dessa forma, porque você não tem dimensão como você catapultou em nós a vontade da gente continuar fazendo o que a gente já faz. E foi a primeira coisa, claro, e eu vou falar disso ao final com mais delicadeza e mais detalhismo. A segunda coisa, depois, doutor, que a gente comunica para alguém que a gente tem alguma desavença emocional, ninguém olha pra gente como antes.
Isso é de uma riqueza e de um nível de consciência que eu fiquei em casa horas. Meu Deus do céu, isso é tão verdade. É verdade demais. Quantos pacientes eu recebo em consultório que dizem, doutor, pelo amor de Deus, não coloca o CID, porque eu não posso dizer no meu trabalho o que eu tenho. Para quem está assistindo a gente, o CID é o Código Internacional de Doença. Quando você solicita um afastamento, não é obrigatório que tenha CID, mas a empresa pressiona o colaborador para que tenha CID, que só assim ele se afaste. Isso é ilegal do ponto de vista trabalhista. Não é obrigatório. Se o médico está solicitando o afastamento, em tese tem que ser cumprido. Foi avaliado em consulta. Há o registro em prontuário, faça a liberação a partir do atestado médico. Mas a maioria das empresas, por conta dos colaboradores não terem consciência, não terem condição intelectual de saber sobre os seus direitos, imputam isso. Se você não trouxer o relator, o atestado do médico com o CID, você não se afasta. Não bota o CID não, doutor. Me dá só o de comparecimento, porque aí eu não aviso nada e o RH não fica sabendo da empresa. Geramos uma preocupação para as pessoas que verdadeiramente nos amam. Claro. Né? Porque, assim, você tem um ente querido que ele está em sofrimento. Né? E, assim, o ente querido, diga-se de passagem, na minha época, quando aconteceu comigo, eu fiquei apreensiva. Sim. Então, eu contive muito. E essa contenção, ela também machuca. Deixa, claro. Deixa Deixa rastro. Entendeu? Tipo assim, hoje eu já digo assim, gente, ó, é fisiológico, entendeu? Eu tô com ansiedade. É fisiológico. Já falo, fica tudo bem, entendeu? Aí eu assumo minha tristeza, minha melancolia e fico de boa até passar, beleza, entendeu? E essa força, ela é dada pelo que você sentiu e para onde você quer chegar. Mas antes, eu me preocupava se, de repente, as pessoas pensarem que eu não vou dar conta, entendeu? Sim. E, enfim, vem N pensamentos, né? A partir dessa preocupação. E isso é muito embaraçoso. Então, você se prende muito. Quando aconteceu isso com a minha mãe, eu me lembro que tiveram pessoas que chegou para mim e falou assim, rapaz, você me surpreendeu, porque você está tirando de letra. Eu imaginei que você fosse ficar bem pior. Eu ouvi isso, entendeu? É muito comum. E aí, assim, na verdade, você está dentro de um processo, você tem uma responsabilidade afetiva com sua família. Na verdade, você está ali mais que pensando no outro nesse momento do que em você mesmo. Então, você se mortifica um pouco. E isso cansa. Inclusive, bioquimicamente, do ponto de vista cerebral, cansa. Desgasta. Imagine, você está sorrindo, você está conversando, você está interagindo. Você está com a cólica... Você está com dor de cabeça, uma enxaqueca, mas diante das outras pessoas você está ali rindo, você está conversando. Às vezes você não está muito assim para aquele estímulo, você quer ficar quieto, você está sentindo essa necessidade. Mas como você quer que as pessoas achem que você está bem, está tudo certo, você fica correspondendo. Sim. Isso é cansativo. Dói, machuca. Isso cansa mesmo, fisicamente cansa. Isso te deixa mais cansada ainda. Sim. Né? E aí, quando eu fiz escrevi na dedicatória, doutor, eu estive aqui, me lembro que chorei, pedi para você me ajudar a salvar a minha família, me ajudando a me salvar, porque eu queria que estivesse tudo bem para que eles deixassem de se preocupar. Sim. Entendeu? Sim, é amor de verdade. Quando a gente ama tanto o outro que a gente não se importa conosco. Entendeu? Então, eu queria ficar bem para que não houvesse necessidade de preocupá-los, entendeu? Então, e outra dúvida, não, você me trouxe uma pergunta que são 3, né? Uhum. Quais foram as 3 coisas que você me falou que te marcou? Primeiro, essa questão de você voltar com esse nível de presente, tão potente, tão belo, tão, enfim, eu não tenho palavras para dizer porque é algo fora de qualquer tipo de avaliação. Segundo, essa condição que você me falou. Quando eu penso em dizer o que eu sinto, a depender de como e de quem eu fale, aquela pessoa nunca mais olha para mim como olhava antes. E o terceiro,
você consegue entregar com muita sensibilidade, você consegue enxergar a dor do outro, você consegue deixar transparente o tratamento, você consegue deixar transparente, desnuda a pessoa do ponto de vista emocional e você consegue entregar, mesmo rápido, mesmo numa consulta mais célere, um bom tratamento, porque você faz isso de uma forma humanizada. Eu vou levar isso também para a minha vida para sempre. Por quê? Porque eu sinto que eu nasci para isso. Cuidar de gente é algo que realmente me cativa de uma forma que não tem explicação, só fazendo. Sim. Só fazendo. Não dá para ficar explicando, porque, enfim. Mas quando a gente consegue enxergar esse propósito, quando a gente consegue enxergar esse porquê, e eu costumo sempre falar isso, nem todo mundo tem essa dádiva. Grande parte das pessoas, 98% das pessoas, tem que sair de casa para trabalhar, para poder honrar compromissos financeiros em prol da família, seja homem, seja mulher, seja idoso, seja adolescente que está fazendo o jovem aprendiz ou que está numa situação até de risco, porque a gente sabe que menor de idade trabalha também. A gente percebe muito o idoso trabalhando uma segunda jornada, já deveria estar descansando, mas está fazendo o seu empreendedorismo para poder tocar, enfim. Sim. Então, quando a gente consegue ser premiado pela vida em fazer algo que nos dá esse preenchimento, literalmente não tem outro verbete, não tem outra palavra a não ser dizer amor. Porque a gente consegue transparecer isso. Então a gente faz por amor também, claro. Claro que a gente precisa da vida financeira, ela exige que a gente trabalhe e pague boleto. Mas alguns de nós somos premiados com essa oportunidade da vida. E Deus foi muito positivo comigo quando ele me entregou esse caminho. Ó, meu filho, é o seguinte, faz esse negócio aí que você vai ver que vai dar certo. Mas será mesmo que eu nasci pra... Faz esse negócio aí que vai dar certo. Você vai perceber que vai ser algo que vai lhe recompensar. E medicina psiquiátrica tem essa enorme dádiva. Eu costumo sempre falar, sou eu o medicamento, então o meu conhecimento é exigido de mim, que eu me atualize, que eu me conecte comigo mesmo, que eu entenda como funciona toda a roupagem da indústria farmacêutica, de medicações atualizadas, do viés ideológico de venda, mas é um conhecimento que está ali, público para todo mundo. Então, o remédio e a mudança de hábitos / terapia psicológica. Eu saio dessa condição da exigência das outras especialidades, das outras naturezas médicas. Então, o ortopedista, ele também vai encontrar uma zona de melhora, mas ele precisa de um centro cirúrgico. Então, ele vai operar alguém, vai ser marcado, vai precisar de vários profissionais em conjunto, de vários elementos. Então, foram essas 3 falas que me marcaram de uma forma muito potente. O que você faz é algo muito bom. Não perca isso, não. Hoje eu escutei isso de novo, de uma paciente menor de idade que, infelizmente, pensou em deixar de existir, tentou deixar de existir em fevereiro. E, graças a Deus, o familiar que foi hoje foi com esse propósito de tomar para si esse tratamento dela, que não tem, nesse momento, condição de gerenciar. Sim. E a emoção, a emoção, ela vem e ela diz para mim, ó, doutor, é o seguinte, realmente aconteceu. Eu, por vezes, tenho esse pensamento, esse desejo, eu não sei explicar. A minha vida não é ruim, mas eu não sei explicar. E aí esse familiar vem e se conecta conosco em prol do tratamento. E seu CPF está conectado com o meu CRM em relação ao CPF dela, porque a gente precisa dar a ela acolhimento, assistência, qualidade de vida. Ela é muito nova, tem a vida inteira pela frente. E não tem muito porquê, porque, infelizmente, tem gente que pensa em acabar com a própria vida sem a explicação. Mas é porque você tem tudo na sua vida. Isso. Não. A vida é muito mais ampla do que poder pagar os boletos. E tomara que isso aconteça para todo mundo, porque quem não paga ainda tem esse sofrimento. É muito mais ampla de você ter do que você ter um ambiente acolhedor de morada e um carro para transitar e sair infelizmente, do estilo de transporte público que deveria melhorar muito. Então, a vida é muito mais ampla. Tem a expressão sexual, como eu falei anteriormente. Tem a vida íntima própria. Tem o desejo próprio. Eu me enxergo bem comigo mesmo. Eu me enxergo com meu parceiro ou parceira. Eu me enxergo bem no meu trabalho. Eu quero esse trabalho. Eu quero algo maior do que esse trabalho. Eu quero vivenciar a vida acadêmica. Quero ter filho, não quero ter filho. Poxa, tive filho, não quero, eu não queria. Engravidei pela 2ª vez e agora, meu Deus do céu. Então, tem tanta coisa para a gente enxergar que o indivíduo pode apresentar esse pensamento do que simplesmente algo reducionista. Mas você tem tudo.
Pô, queria ver se você não tinha... E esse tipo de avaliação preconceituosa acontece o tempo todo, até com a minha classe. Sim. Isso a gente percebe que o indivíduo, muitas vezes, ele sofre a punição da doença de quem está ao redor, seja ambiente profissional, seja ambiente emocional. Eu tenho outra pergunta para fazer para você. Dentro desse contexto todo, qual foi o maior desafio que você teve que se desvencilhar para dar sequência a esse seu plano que, graças a Deus, está, e ao seu esforço, está muito bem azeitado e está pronto em mãos fisicamente? Qual foi? Olha, essa pergunta é bem complexa. Mas, assim, tiveram várias coisas que eu tive que aprender a trabalhar, Sim, né? Primeiro, a entender que eu precisava prosseguir, né? sim, Que eu tenho um potencial e que eu tenho que desenvolver esse potencial, né? sim, Eu me via de uma forma e estava sentindo que eu não estava conseguindo atingir um nível de funcionalidade para ser aquela pessoa sim, que eu sentia que podia ser, né? Então, entender que eu tinha que ter paciência comigo mesma sim, e que as coisas comigo, de repente, iriam acontecer em um tempo diferente, sim, de uma forma diferente, porque a minha realidade de vida é uma, cada um tem a sua realidade de vida, cada caso é um caso. Então, aprender a me respeitar, a respeitar os meus limites, né? Aprender também a identificar e aceitar minhas qualidades, porque às vezes a gente não consegue valorar a nossa trajetória, sim, alguns momentos, as pequenas vitórias. sim, Então, isso também é importante para mim. Foi uma das coisas que eu aprendi a pôr em prática com mais frequência, né? sim, A festejar as minhas pequenas vitórias, a comemorar com as pessoas queridas mais próximas e ter fé em mim, que as coisas vão acontecer no meu tempo, me aceitar do jeito que eu sou, sim, entendeu? Então, o desafio foi entender o meu processo e o meu tempo. sim, O desafio foi esse, porque a gente vive nesse mundo acelerado e onde a gente tem que atender prazos, a gente tem que ter responsabilidade com a família, com nós mesmos, com as nossas emoções, gerir as nossas emoções, os nossos pensamentos, tem que nos sustentar, sim, entendeu? Então, assim, é uma série de coisas para você dar conta e você vai se cobrando demais, sim. né? Você vai se cobrando e se atropelando, se cobrando e se atropelando e não para descansar. Sim. Tem uma outra muito boa que eu faço sempre aqui. Onde é que a doutora Lília Vasconcelos quer chegar? Meu amigo, nesse momento eu estou tendo paciência comigo. Eu quero terminar o meu doutorado, Que é, hein? que é em 2027 Mas ainda. a linha de pesquisa. Ah, sim. Em desenvolvimento regional e urbano, Sim, né? Eu tenho uma formação multidisciplinar sim, e o meu perfil é esse, uma visão mais sistêmica do todo, né? Sou mestra em Direito e Governança e Políticas Públicas, doutoranda em Desenvolvimento Regional e Urbano. E é isso, é um combo de coisas que, no final, também faz sim, sentido para mim. Essa é uma coisa importante também. Você tem que entender que vão ter situações que, de repente, só faz sentido para você. sim. E é isso aí, velho. É, Você é você no mundo. Você é único. Vai ter coisas que só vai funcionar para você, só vai fazer sentido para você. Então, assim, é isso. Eu quero me dedicar ao doutorado, à minha família, à advocacia, é o que eu estou fazendo nesse momento. Escrever mais livros, sim. mas com calma. Um passo de cada Um vez. passo de cada vez. Onde é que a gente acha a doutora Lília Vasconcelos? Eu estou aí nas redes sociais, no Instagram, Lilian Vasconcelos _. Tem o site também, que é o lilianvasconcelos.adv.br. E, por enquanto, eu só estou alimentando essas redes sociais. Por enquanto, está sendo suficiente. Eu queria te agradecer. Queria te agradecer pelo papo, pela recompensa enorme que você me entregou. Eu fui para casa com o presente e fiquei, meu Deus do céu. Primeiro, como é que alguém olhou para mim
e decidiu me presentear neste nível. Para quem está assistindo a gente, que está, enfim, né, boiando aí no que eu estou dizendo, é o seguinte. Lilian finalizou um percurso acadêmico, escreveu um livro e decidiu ir no consultório para conversar conosco, para nos entregar o livro com uma belíssima dedicatória. Mas, doutor, isso é relativamente comum. Não, não é. Não é comum. Nem todo mundo para a própria vida para presentear o profissional que dá suporte. Mas a dedicatória que ela trouxe veio num momento meu de vida tão importante, tão decisivo, que eu olhei para aquela condição, meu Deus do céu, primeiro, eu sou realmente capaz de receber esse tipo de problema, de presente? Sim. Sou, porque eu fui presenteado. Sim, claro. Mas você fica, né? E como eu sou temente a Deus também, eu tenho certeza que é uma obra divina, não tem outra explicação. Porque num momento desse que a gente está vivendo, alguém parar um pouquinho e dizer, não, eu vou lá sim, mas eu vou para devolver um pouquinho do que ele já me entregou. É algo indescritível. Eu dividi com alguns amigos, com alguns colegas, usei inclusive um palavrão para poder dizer para eles o quão medicina é recompensadora. Medicina é algo fora de órbita. Principalmente quando você consegue encontrar essa zona de fazer com essa leveza / sentimento genuíno de amor. Repetindo, eu sinto que eu nasci para isso. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado por ter acreditado em nós, por ter dividido, por ser corajoso o suficiente para dizer, olha, fui eu, sou eu. Muito obrigado por existir naquele momento de vida e me ajudar junto com o meu processo terapêutico a sair disso. Parabéns pela mulher. Aí agora cabe. Pela mulher forte que você é. Não com você é forte. Não. Pela fortaleza emocional. Com certeza você vem construindo durante o seu processo de vida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a você. E de fato, Deus, ele escolhe, né? É verdade. Ele escolhe as pessoas, ele escolhe os momentos. E a fé que a gente alimenta, ela nos dá essa propriedade para você dizer para outra pessoa, com certeza. Sim, Foi eu Deus. Creio. Não é? Foi Deus nesse momento. Se foi importante para você, a gratidão é minha, porque eu Sim. fui um instrumento, Sim. né? Um instrumento divino para te trazer essas boas novas, essa confirmação. Sim. Né? Creio que você tem aí suas coisas, seus sonhos, seus projetos. Sim. Você tem ciência do seu potencial, você Sim. se sente na sua melhor forma, mentalmente você sabe qual é a sua melhor forma, de que maneira você estaria se sentindo no melhor, né? No melhor da sua vida, bem realizado. E se você está próximo a isso ou não. Em que nível você está para alcançar esse objetivo? Sim. Em que nível você está de realização? Sim. Né? Então, você diariamente alimenta esses sonhos, alimenta suas perspectivas. E Deus, ele está ali trabalhando, ele está com você. Sim. Ele está com você e ele quer que você se envolva no momento presente. Porque o passado já foi, o futuro a gente não pode antecipar. O futuro pertence a ele, mas agora você pode fazer o quê? Para exercer esse potencial, para saber que você está construindo isso, entendeu? Então, assim, outra coisa importante dentro desse processo de reconhecimento é a gratidão. Sim. É você ser grato, agradecer todos os dias, né, por você ter uma nova oportunidade e, sobretudo, agradecer pelas pessoas que passam na sua vida. Sim. E o que elas deixam, não é? Sim. Assim, esse livro aqui, ele está disponível digitalmente, eu vou te passar o link. Mas para quem está vendo a gente, como é que eu adquiro? Sim, ele foi publicado pela editora Mente Aberta. Sim, que é o mesmo nome nosso. No site da Mente Aberta, você tem acesso ao livro digital Presença Digital Direitos Fundamentais gratuitamente. Por que gratuitamente? É uma devolutiva para a sociedade. Claro. Essa pesquisa foi financiada pela CAPES, FAPESB, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa daqui do estado da Bahia, e também ela foi publicada dentro desse escopo aí acadêmico e organizada pelo Dr. Gilead. Então, ele conseguiu fazer
nos dá esse benefício, né? Esse de presente, poder, esse presente, claro. de poder transformar o nosso trabalho em uma dissertação, e por isso ela está disponibilizada gratuitamente para que todos tenham acesso. E eu tive o quê? Algumas cópias físicas Sim. limitadas, Sim. e eu escolhi as pessoas para quem eu iria dirigir essas cópias. Então, eu creio que Deus, ele me orientou no momento dessa escolha. Sim. Eu Por tenho isso certeza. que foi para você. Vai para a Tainara também, Sim. Tainara Carneiro. Para as mulheres que eu entrevistei, que foram 20 mulheres, foi uma pesquisa qualitativa. Então, eu entrevistei mulheres de diversos estados, Sim. em faixas etárias diferentes, embora estivessem convivendo no mesmo contexto da pandemia. Elas estavam vivendo aquele contexto, mas gerindo suas vidas de formas diferentes. E eu queria saber o que era que tinha em comum entre elas. Era esse o objetivo da pesquisa. Então, eu também vou enviar para elas e enviar para a minha escola, lá do ensino fundamental. Sim. A intenção é ser grata, a intenção é mostrar eu trilhei um caminho, você também pode, por isso eu vou mandar para a minha comunidade. E é isso, eu creio sim que as palavras que eu proferi para você, com certeza, foram orientadas pelo divino, porque a gente é orientada pelo princípio maior, que é o bem, Sim. amor, e não tem outra justificativa para esse reconhecimento de gratidão, senão lembrar você que você fez parte desse processo. Sim. E que essa é uma prova inquestionável de que é possível, sim, você superar um momento de fragilidade, sim, desde que você tenha consciência, quebre os estereótipos, os paradigmas, sim, e os preconceitos, né? De, você foi para o psiquiatra? Sim, querida, fui. Foi ótimo, estou ótima, entendeu? Eu precisava, não tinha tempo para esperar passar, sim, no tempo que fosse. Eu não estava com aquele tempo ali, eu tinha uma urgência, eu precisava voltar à minha funcionalidade e eu procurei ajuda. Você orou? Orei. Sim. Claro que eu orei. Você é cristã? Sou cristã. Mas se eu chegasse lá no céu e falasse assim, Senhor, eu não consegui terminar minha dissertação, por que o Senhor não me ajudou? Ele iria dizer assim, ajudei, filha, eu fiz a minha parte. Tinha lá doutor Jader, tinha lá Tainara, e você não percebeu que aquele era o meio que eu tinha de materializar a minha ajuda. Entendeu? Sim. Então, assim, orar é importante, mas entenda que o profissional, que a medicação, também é uma forma que Deus encontra, sim, é isso mesmo, de concretizar, materializar a presença dele para te auxiliar. E encontrar melhora. Quando possível. Porque, além de espírito, você também é corpo, é carne. Sim, com certeza. Estamos aqui na Terra ainda. Né? E ainda então, bem. Então, a gente tem que recorrer. Exato. Tem que recorrer ao que o universo dispõe a nosso favor. Orientado pela força divina, é claro. Né? Então, é isso. Eu que te agradeço. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui. Coisas boas virão, com certeza. Sim, com certeza. Obrigado.